Libra, um vento estranho tem soprado em seus relacionamentos ultimamente. Não é forte, nem caótico, apenas diferente. É o tipo de mudança que não se manifesta primeiro em ações, mas sim em energia. Um rosto familiar ao seu redor começou a parecer estranho. A presença dessa pessoa costumava se misturar perfeitamente com a sua. Agora, ela entra na sala com um peso que você não consegue definir. O sorriso dela soa diferente. A voz dela carrega um tremor sutil, como se algo por trás das palavras tivesse mudado. Seu espírito percebeu isso muito antes da sua mente, porque o espírito é a parte de você que ouve a verdade mesmo quando os lábios falam disfarçados. Alguém próximo a você tem usado uma máscara, uma expressão cuidadosamente ensaiada, um calor cuidadosamente controlado, um tom cuidadosamente medido, mas a máscara está começando a rachar. Você sentiu isso na maneira como as conversas perderam o equilíbrio. Você sentiu isso no olhar dessa pessoa, que demora um segundo a mais para te decifrar, como se tentasse ler ou esconder algo. Você sentiu isso no distanciamento repentino, não causado por conflito, mas por intenção. Libra, sua intuição tem te puxado como um fio delicado. Fique alerta. Algo não é o que parece. Você não está imaginando isso. Você não está sendo dramático. Você não está sendo desconfiado. Seu espírito está te protegendo, causando desconforto onde a energia falsa não consegue sobreviver. Antes de nos aprofundarmos nesta mensagem, cele sua consciência escrevendo isso nos comentários. Eu escolho a clareza. Esta pequena afirmação te alinha com a verdade e te desconecta da confusão. Esta noite, vamos explorar os sinais espirituais, as motivações ocultas e os sinais emocionais que mostram que alguém ao seu redor não é quem aparenta ser. Fique comigo até o final, pois a última parte revelará o verdadeiro motivo pelo qual essa pessoa tem medo de que você veja sua verdadeira face. A atmosfera está mudando. Libra, vamos juntos em busca da verdade. Libra, sua sensibilidade não é uma fraqueza. É o escudo silencioso que te protege muito antes de você entender o quão poderoso ele é. Você não apenas ouve as palavras, você sente o que está por trás delas. Você não apenas vê as pessoas, você percebe a intensidade de suas intenções. E ultimamente, algo ao seu redor mudou de uma forma que não pode ser explicada apenas pela lógica. Há uma tensão que se insinua no ambiente antes mesmo de certas pessoas aparecerem. Ela se instala em conversas que antes eram calorosas. Permanece no ar como um leve eco de algo não dito. Você já anotou naqueles pequenos momentos em que entra em uma sala e a atmosfera se torna tensa por um instante, como se alguém estivesse falando sobre você ou pensando demais a seu respeito e, de repente, se lembrasse de esconder. Quando você começa a falar e uma pessoa em particular observa você com muita atenção, não com admiração, mas com um interesse que parece invasivo, analítico ou excessivamente envolvido. Quando você se abre, compartilhando algo significativo, e a resposta que recebe parece estranhamente vazia, como se estivessem encenando uma conexão em vez de oferecê-la. Seu espírito capta esses sinais mesmo quando sua mente tenta ignorá-los, porque algo dentro de você sabe a verdade. Uma máscara está caindo. Alguém ao seu redor, alguém com quem você antes se sentia confortável, alguém que você nunca questionou, começou a mostrar pequenas rachaduras em seu comportamento. Não por meio de ações dramáticas, não por meio de palavras duras, mas por meio da energia. O tipo de energia que escapa quando uma pessoa não consegue mais manter a imagem que vinha projetando. O sorriso surge mais lentamente. O olhar se desvia mais. A presença parece mais pesada do que antes. E você não consegue explicar o porquê. Mesmo assim, seu mundo interior reage cada vez que essa pessoa se aproxima. Sua intuição sussurra suavemente para você. Essa pessoa não está onde afirma estar. Isso não é paranoia. Isso é inteligência espiritual. Sua alma está tentando protegê-lo de uma verdade que seus sentidos físicos ainda não registraram completamente. Você pode não ter provas, recibos, evidências, nenhum motivo claro para duvidar dela, mas você sente uma vibração. E vibrações nunca mentem. Seu espírito se comunica de maneiras sutis por meio do desconforto, da hesitação, da pequena queda no seu humor quando essa pessoa aparece. É aquela parte de você que reconhece o desalinhamento muito antes dos seus olhos perceberem. Então, confie no que você está sentindo, Libra.
Confie nos avisos silenciosos. Confie na mudança dentro do seu peito. Seu espírito já pressentiu o que sua mente está apenas começando a compreender. Alguém perto de você não é quem finge ser. E a energia dessa pessoa está revelando isso lenta, silenciosamente, mas inequivocamente. Pense bem, Libra. Houve um momento, pequeno, silencioso, quase esquecível. Mesmo assim, algo no seu espírito parou e disse: a energia dessa pessoa simplesmente mudou. Não foi uma discussão dramática. Não foi um conflito repentino. Nem mesmo algo que ela disse em voz alta. Foi uma mudança, sutil, mas inegável. Talvez tenha se manifestado quando você compartilhou boas notícias e a alegria dela não combinou com a sua. O sorriso dela pareceu atrasado, a reação mais suave que o normal, o entusiasmo menos intenso do que deveria. Talvez você tenha notado como ela ficou em silêncio quando você falou sobre uma nova oportunidade. Como se o seu crescimento a deixasse desconfortável. Como se o seu progresso tivesse alterado o equilíbrio tácito entre vocês. Ou talvez a mudança tenha chegado na forma de comparações, pequenos comentários que o colocavam em oposição a eles, pequenas observações que diminuíam suas conquistas, pequenas piadas que carregavam mais verdade do que humor. Há também momentos em que uma pessoa começa a fazer perguntas demais, não por preocupação, mas por cálculo. O interesse dela parece aguçado. A curiosidade, direcionada. A presença dela parece mais uma observação do que uma amizade. Essas são mudanças espirituais. Raramente gritam. Raramente se mostram de forma óbvia. Sussurram através da energia, do tom de voz, de uma súbita sensação de peso que se instala entre vocês. E quando seu espírito detectou esse desalinhamento, tudo dentro de você reagiu. A proximidade que você sentia começou a se dissipar. Você não se sentia mais tão à vontade perto dessa pessoa. Começou a escolher suas palavras com mais cuidado. Percebeu que sua guarda estava se elevando, não porque você quisesse distância, mas porque sua intuição precisava de espaço para respirar. A vulnerabilidade que antes parecia natural com essa pessoa, de repente, se tornou insegura. O fluxo de confiança diminuiu. Seu espírito recuou antes mesmo de você entender o porquê. Essa mudança não foi aleatória. Não foi excesso de reflexão. Não foi insegurança. Foi a proteção formando sua primeira camada. Sua intuição não estava tentando te deixar desconfiado. Estava te preparando para enxergar além da superfície, te preparando para entender quem realmente caminha ao seu lado e quem só está por perto porque isso lhe convém. Quando a energia muda, Libra, é sempre o espírito que fala primeiro. E quando você olhar para trás, para aquele momento, perceberá que foi o início da sua clareza. Algumas pessoas aprendem a sorrir com os lábios enquanto suas intenções fervilham por trás dos olhos. E Libra, alguém ao seu redor aperfeiçoou essa performance. Essa pessoa veste a polidez como um traje cuidadosamente costurado, suave por fora, calculado por dentro. Tudo em seu comportamento é controlado, calculado e planejado. Porque a verdade do seu coração não se sustenta sozinha. Sua gentileza não parece calorosa. Paris and Sayara. Sua presença não parece acolhedora. Parece monitorada, e você começou a perceber como a energia deles muda dependendo do que você compartilha. Preste muita atenção em quem te elogia, mas observa sua vida de perto demais. O elogio soa doce, mas os olhos deles procuram algo. Uma falha, uma fraqueza, um momento de incerteza, não para te ajudar, mas para te entender de maneiras que sirvam aos seus próprios interesses. Preste atenção na pessoa que finge te apoiar, mas questiona sutilmente suas decisões, seus sonhos ou sua direção. Suas palavras são envoltas em suavidade, mas o cerne da mensagem carrega dúvida. É uma dúvida que visa te atrasar, te fazer duvidar de si mesmo, te impedir de ir muito além deles. E observe quem permanece perto de você, mas nunca traz paz ao seu espaço. Eles ficam por perto, mas sua presença drena em vez de preencher. Eles oferecem conversa, mas nunca conforto. A energia deles é como uma sombra caminhando ao seu lado. Sempre presente, nunca alinhada. São sombras emocionais disfarçadas de companhia. Eles se misturam à sua vida silenciosamente, mas seu impacto é sentido profundamente. Seu espírito, no entanto, se recusa a ser enganado. Ele vem lhe dando cutucadas,
alertando-o através do desconforto, soando pequenos alarmes cada vez que essa pessoa entra em sua vida. Não porque você deva temê-la, mas porque você merece clareza. Essa pessoa não está te estudando por amor. Ela está te observando por insegurança. Ela está te avaliando por curiosidade. Ela está te observando por ressentimento silencioso. Ela nunca falará em voz alta. Você não precisa confrontá-la. Você não precisa expô-los. Você não precisa acusá-los. Você só precisa vê-los. Por quê? Uma vez que você vê uma sombra claramente, ela perde o poder de se esconder em sua luz. E Libra, sua luz sempre foi brilhante demais para que intenções ocultas sobrevivam. Libra, seu espírito fala em sua própria linguagem. Ele reage antes que sua mente entenda. Ele avisa antes que a situação se desenrole. Ele se eleva perto de pessoas que te inspiram e se cala perto daqueles que não trilham o caminho da verdade. Perto de pessoas que estão alinhadas com o seu caminho. Seu espírito se sente aberto, acolhedor, expressivo. Seus pensamentos fluem com facilidade. Suas emoções se sentem seguras. Sua energia se sente acolhida. Mas perto dessa pessoa em particular, seu espírito se aquieta. Não de uma forma pacífica, mas de uma forma que parece que o ar muda quando ela entra na sala. Essa quietude não é calma. É cautela. É o seu mundo interior lhe dizendo: preste atenção. Algo nela não é puro. Quando a presença de alguém faz sua intuição se aguçar, muitas vezes é porque as palavras dessa pessoa não correspondem às suas verdadeiras intenções. O sorriso dela carrega verdades incompletas. A energia deles está ao seu lado, mas o coração não. Você pode ter notado como as conversas com eles parecem estranhamente superficiais. Vocês falam, mas a troca carece de vida. A conexão que antes parecia fácil agora parece tensa, como se ambos estivessem atuando em vez de simplesmente serem. Seu riso perto deles também mudou. Paris restrito, contido, menos natural. Sua alegria não surge da mesma forma na presença deles. Seu espírito se recusa a se expandir perto de alguém que não lhe deseja bem. Esse afastamento não é medo. É sobrevivência. É a sabedoria da sua alma se afastando da energia em que não confia. Seu espírito sente a contaminação muito antes que seus olhos vejam as evidências. Sente os motivos ocultos, os julgamentos não ditos, o ressentimento silencioso, o desequilíbrio emocional. E como você é sensível à energia, sua alma começou a criar distância, uma fronteira suave, mas inegável, para proteger sua paz. Libra, isso não é paranoia. É proteção. Há uma razão para o seu espírito não repousar perto deles. Há uma razão para a sua intuição ficar alerta. Há uma razão para as suas emoções se fecharem na presença deles. Algo neles não está alinhado com o seu caminho. E seu espírito se recusa a trilhar na escuridão quando sua jornada exige luz. A inveja é uma das emoções mais silenciosas que uma pessoa pode carregar. Raramente se manifesta de forma ostensiva. Não se anuncia com palavras duras ou hostilidade declarada. Em vez disso, se esconde por trás dos menores comportamentos, aquelas pequenas ações que você quase ignora. Você a vê nas felicitações que chegam um pouco tarde demais, como se precisassem de tempo para engolir o desconforto antes de falar. Você a vê no sorriso que se abre apenas pela metade, não alcançando os olhos, não transmitindo o calor que deveria. Você a sente nos comentários que pretendem mantê-lo com os pés no chão, mas que na verdade visam diminuir seu entusiasmo. Libra, alguém ao seu redor está tendo dificuldades com a sua ascensão natural. Não porque você a tenha prejudicado, não porque você se vanglorie, não porque você a ofusque, mas porque o seu crescimento expõe as áreas da vida dela onde se sente estagnada. Seu progresso a lembra do que ela ainda não fez. Sua coragem a lembra do que ela ainda não enfrentou. Sua evolução destaca a estagnação dela. E, em vez de se inspirar, ela se sente ameaçada. Ela se compara a você silenciosamente. Observa seus movimentos. Estuda suas decisões. Copia suas ideias não para crescer com você, mas para não ficar para trás. Isso não é admiração. É insegurança disfarçada de amizade. A insegurança muitas vezes se manifesta fingindo ser apoio, fingindo ser interesse, fingindo ser proximidade. Mas, por baixo disso, reside um desconforto com o seu brilho. Você pode notar que essa pessoa está presente quando a vida parece difícil,
Quando você precisa de conforto, quando se sente perdida, quando duvida de si mesma. Ela aparece como se quisesse ajudar porque, nesses momentos, sua luz está fraca o suficiente para não desafiá-la. Mas quando você começa a vencer, quando as bênçãos chegam, quando as oportunidades se abrem, quando seu espírito se expande, eles desaparecem. Silenciam. Distanciam-se. Tornam-se indisponíveis. Preste atenção, Libra, em quem só te celebra quando você é pequena, mas some quando você se fortalece. É aí que a verdade se esconde. Nos espaços vazios onde deveria haver apoio, no silêncio que deveria ser alegria, na distância que deveria ser proximidade. Seu crescimento é lindo, mas nem todos ao seu redor estão prontos para testemunhá-lo sem se sentirem expostos. Libra, o universo nunca permite que intenções ocultas permaneçam escondidas para sempre. Sempre chega um momento em que a verdade se revela, dissipando todas as sombras que tentaram se infiltrar em sua vida. E esse momento, essa revelação silenciosa, está se aproximando para você. Não porque você confronta essa pessoa, não porque você busca provas, não porque você exige respostas, mas porque as falsas intenções não conseguem sobreviver por muito tempo na presença de um espírito que está ascendendo. Seu crescimento expõe tudo o que fingia estar ao seu lado. A revelação pode chegar suavemente, num deslize descuidado da língua, quando falam rápido demais e deixam transparecer um pensamento que tentaram esconder. Ou pode surgir através de uma reação emocional, um lampejo de irritação, um ciúme repentino, um olhar que nunca pretenderam que você visse. Um pequeno momento, mas um momento que diz a verdade muito mais alto do que palavras. Pode vir através de um comentário simples, algo pequeno, algo sutil, mas que revela os sentimentos que tem escondido. Um tom, uma hesitação, uma escolha de palavras que expõe a verdade por trás da máscara. Ou o universo pode usar uma situação, uma circunstância que force a lealdade deles a se manifestar. Quando você precisa de apoio e eles não aparecem. Quando você compartilha boas notícias e a empolgação deles parece forçada, quando algo testa a conexão e a verdadeira posição deles se torna óbvia. Este momento não vai te destruir. Vai te esclarecer. Vai parecer a peça final de um quebra-cabeça se encaixando perfeitamente. Você não se sentirá chocado porque sua intuição já preparou seu coração. Você não se sentirá traído porque seu espírito já criou distância. Você não se sentirá confuso porque os sinais já começaram a se acumular ao seu redor. Este é o momento em que a máscara cai e a energia deles se torna inegável. Tudo o que estava oculto se torna visível. Tudo o que parecia obscuro se torna nitidamente definido. A verdade não vai te machucar, Libra. Ela vai te libertar. Vai te livrar do peso da dúvida, da tensão de fingir, da confusão dos sinais contraditórios. E quando a verdade estiver diante de você, você finalmente entenderá porque sua alma nunca encontrou descanso na presença deles. A revelação não é o fim. É o começo da clareza. Libra, entenda isso claramente. Você não está sendo avisado para viver com medo. Você está sendo preparado para que nada nesta fase possa te pegar desprevenido. Seu espírito alcançou um estado superior de consciência. Você pode não ter percebido, mas tem sentido as coisas muito antes que elas venham à tona. Cada mudança que você nota, cada momento de hesitação, cada sensação desconfortável que surge sem explicação não é aleatória. É a proteção espiritual fazendo seu trabalho silencioso. Até mesmo seus sonhos, aqueles que parecem simbólicos ou estranhos, fazem parte dessa orientação. Seu mundo interior está falando com você de maneiras que sua mente desperta poderá compreender mais tarde. Ele está alertando você, redirecionando você e protegendo você daquilo que você ainda não consegue ver com clareza. Você está sendo gentilmente guiado para longe de corações instáveis, de intenções impuras, de pessoas que não aplaudem quando você vence. Quando sua vida começa a progredir, seu espírito está protegendo você de conversas que nunca foram destinadas ao seu crescimento e de espaços onde sua energia não pertence. Algumas pessoas estão perdendo o acesso a você, não porque você as está afastando, mas porque seu espírito está fechando a porta para a sua própria paz. Você está entrando em um futuro que exige verdade, lealdade e pureza emocional. Qualquer pessoa que não possua essas qualidades naturalmente se afastará. Esta mensagem não é sobre perigo. Nada virá para lhe fazer mal. Nada está se levantando contra você.
Esta mensagem é sobre discernimento, a capacidade de enxergar além das aparências, de compreender a verdadeira energia que se apresenta diante de você e de agir com sabedoria em um mundo onde nem todos revelam sua verdadeira face. Sua vida está entrando em um novo capítulo. Um capítulo onde a clareza substituirá a confusão. Um capítulo onde seu espírito guiará mais do que suas emoções. Um capítulo onde sua paz se tornará o filtro para cada conexão. E Libra, nem todos podem trilhar esse caminho com você. Eis a verdade, Libra. Essa pessoa não entrou em sua vida por acaso. A presença dela, mesmo com sua confusão e intenções ambíguas, essa conexão faz parte do seu refinamento espiritual. Cada conexão tem um propósito. Algumas vêm para te elevar, outras para te ensinar e outras ainda para revelar a força mais profunda que existe dentro de você. Essa pessoa foi colocada perto de você para despertar algo importante. Às vezes, o universo usa almas disfarçadas, não para te prejudicar, mas para aguçar sua percepção e fortalecer sua visão interior. A presença dela te ensinou a confiar na sua intuição, a ouvir a voz silenciosa dentro de você antes que ela se torne um alerta estridente. Mostrou que sua primeira sensação costuma ser a mais verdadeira. Ela te ajudou a reconhecer energias incompatíveis, o tipo de energia que parece próxima fisicamente, mas distante espiritualmente. Ela te ensinou que conexão nem sempre significa alinhamento e que nem todo mundo que sorri é seguro. Ela também te ensinou a se desapegar de pessoas sem culpa, a se afastar daquilo que te drena sem se desculpar por proteger sua paz. Você está aprendendo que deixar ir é, às vezes, uma forma de amor próprio. E, por meio dessa experiência, você aprendeu a proteger as partes sagradas de si mesmo, seu coração, seus sonhos, sua vulnerabilidade. Você está começando a entender que essas partes não devem ser dadas a todos, especialmente aqueles que vêm apenas para receber. Essa pessoa, consciente ou inconscientemente, revelou o que você não aceita mais. O comportamento dela destacou o que você não tolera mais. A energia dela deixou claro o que você se recusa a carregar consigo para a próxima fase da sua vida. O disfarce dela foi temporário. Sua clareza é permanente. Você vê diferente agora. Você sente diferente agora. Você se compreende mais profundamente por causa do que a presença dela revelou. Ela entrou na sua história como um espelho que refletia sua força, sua intuição, seu crescimento e sua necessidade de se cercar de almas genuínas. Nunca se tratou dela. Tratava-se de você alcançar um nível mais elevado de consciência. Libra, você está entrando em uma fase em que a verdade se sobreporá às aparências, em que a energia falará mais alto que as palavras e em que sua intuição a guiará com mais precisão do que nunca. Alguém ao seu redor não tem sido quem fingia ser. Mas ouça isto com atenção. Você não está perdendo nada. Você não está sendo privado de nada. Você não está sendo abandonado. Você está simplesmente vendo o que sempre esteve lá. Uma verdade que se escondia nas sombras. Uma verdade que seu espírito pressentiu muito antes de você compreendê-la. Não tema esta revelação. A revelação é o universo removendo o que bloqueia sua visão. Não se retraia diante dela. Retrair-se só o mantém preso ao que nunca deveria ter permanecido. E não duvide de si mesmo. Sua intuição não o enganou. Seu espírito não o avisou sem motivo. Sua intuição não é apenas um sentimento. É uma bússola sintonizada com a direção da sua alma. Ela o afasta daquilo que o esgota e o guia em direção àquilo que o fortalece. Confie nela agora mais do que nunca. E ao seguir em frente, carregue estas palavras suavemente dentro de si. O que é real permanecerá. O que é falso desaparecerá. Que isso seja sua âncora. Que isso seja sua clareza. Que isso seja sua proteção. Se esta mensagem falou ao seu espírito, escreva nos comentários. Eu escolho a clareza. Para esse mentor conectado a as mensagens destinadas à sua jornada, inscreva-se com moderação, não por rotina, mas porque seu caminho merece orientação que apoie seu crescimento, sua paz e seu despertar. Sua clareza começa agora, Libra. Sua proteção está ativa. Sua visão está se aguçando e seu espírito está despertando de maneiras que você logo compreenderá.